João Paulo Ramos, TV Conservadora, aqui que é Vila São Francisco, né? No Crato. Eu estou aqui com uma moradora, perdeu a filha recentemente, no dia 6 de junho, num acidente de moto, onde o jovem estava empinando moto e, por brincadeira, uma irresponsabilidade, levou a vida da filha dela. Como é o nome da senhora? Andréia Taveira de Moraes. Não foi só minha filha, meu netinho, que era mais sonhado que a gente queria. Que não tive nem gosto de conhecer. Minha filha tinha tudo por a vida, né? Só sonho que foi em vão, somente. Não tem nem o que eu saber falar, que é uma dor muito grande para a mãe perder um filho nessa situação. Muito grande, muito. Porque ela ficava de casa para a escola, da escola para comprar as coisinhas dela, e ela ia comprar. Não saía de casa só para resolver alguma coisa. Eu tinha mais preocupação no outro que trabalha. Nela e nessa outra não tinha muita preocupação, porque estava sempre ao meu lado, sempre ao meu lado. E quando chega uma notícia horrível, dizer que minha filha tinha tido um acidente e ela estava bem. Quando eu chego lá, não vai sair mais nunca da minha mente, nunca. Ela está lá no chão, jogada. É muito horrível. A pessoa que atropelou ficou lá ou fugiu na mesma hora? Os comentários do povo que chegou alguém, pegou ele e levou. Não sei te explicar nada sobre isso. Ficou a dor, ficou essa situação toda? Dor enorme, enorme. A perca do meu marido foi dor, mas essa foi maior mesmo. O marido faz quanto tempo? Tem 1 ano e 4 meses, vai fazer agora dia 25. Aí vem essa de repente, que eu não imaginava de passar por uma dor dessa, nunca na minha vida. Nós comentávamos muito aqui, que eu ia ficar velhinha e eles iam cuidar de mim. E não chegou a isso, a minha filha foi embora e mais nunca eu vou ver ela, mais nunca. É muito triste uma coisa dessa. Eu tenho que viver porque tenho ainda 2 filhos para mim poder suportar essa dor. Mas é horrível, é horrível. Eu peço que nunca nenhuma mãe passe por a dor que eu estou passando. Eu peço a Deus todo dia e toda hora. Entrego meus filhos a Deus e a minha família. Que eu não tenho mais nem o que falar. Tem hora que eu boto a cabeça no travesseiro e não consigo dormir. Não consigo dormir. Pensando em perder mais alguém da minha família, que é muito horrível, é muito, muito, muito. O trauma quer dizer que todo dia fica um trauma, todo dia fica uma sequela, um pânico de uma situação acontecer. Você não estava esperando a situação do acidente, soube da notícia, e aí o mundo desabou nessa hora. Com certeza, o mundo para mim só existe porque eu ainda tenho meus 2 filhos. Senão, para mim, tinha acabado o mundo tinha acabado. Eu preciso pedir força a Deus, muita força, para suportar, a seguir em frente, que para mim o mundo é que nem não existisse no mundo. Mas eu tenho que enfrentar a vida porque tenho meus outros 2 filhos. E qual a idade dela e os meses de gestação que ela tinha? Ela tinha 2 meses, estava com 2 meses de grávida. Fez a ultrassom, estava feliz da vida, dizia, mãe, eu quero fazer tudo que minha mãe não fez com eu quero fazer. O sonho dela era que fosse homem, que era para botar o nome do pai dela, no filho dela. Qual a idade que ela tinha? Tinha 20 anos, tinha feito agora, no dia 2 de maio, dia 14 de março. Boa filha, estudiosa? Boa filha, muito boa. Segurou a barra da dor que eu passei do pai dela, muito, muito. Que eu não sei se eu vou suportar. A passar sem minha filha, eu sei que é duro demais, mas eu tenho que pedir muita força a Deus, muita, muita, muita. Que é horrível, é horrível.
que eu estou passando. Ela ajudava muito a senhora em casa, no comércio? E tudo. Ela é uma menina que tinha sonho muito alto, muito, que eu não consigo nem falar que minha filha queria ser alguém na vida. Ela fazia flor, ela fazia tudo que ela imaginava, tudo que ela queria fazer, ela conseguia, tudo. Tinha curso de flor, tinha curso de farmácia, só faltava um emprego para ela, somente. Essas florezinhas ali foi ela que fez, ó. O que ela imaginasse de fazer, ela fazia. Qual o sonho que ela tinha, assim, terminar uma faculdade, começar uma faculdade? E qual a faculdade que ela queria? Ela queria uma gastronomia. O sonho dela era, mãe, se eu pudesse, eu ia pagar uma gastronomia para mim ser uma chefe de cozinha. Ela gostava muito de cozinhar. Era o sonho da minha filha que não foi realizado. Ela falou, mãe, quando eu tiver esse filho meu, a senhora vai tomar de conta e eu vou fazer o meu sonho. Tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Mas esse irresponsável não deixou a minha filha seguir o sonho dela. Mas Deus toma de conta. Complicada a situação aqui na família. E a prefeitura mandou aqui um assistente social, alguém para acompanhar a senhora, para ver essa questão psicológica que afeta a família toda, né? Nessas horas tem assistente social, tem um psicólogo, deve ter alguém que devia acompanhar na prefeitura, ou no próprio estado, para acompanhar a mãe numa situação como essa. Vem o pessoal aqui ajudar a senhora, quem dá esse suporte à senhora? Ou se veio, ou se não veio? Não, acho que não. Se veio, chegou a gente aí, mas eu estava com a cabeça para nada, para nada. Não sei explicar. Quer dizer que apoio do pessoal do CRAS e etc., que pode vir, né, ajuda social para vir acompanhar a família, vir uma situação psicológica, que nós, cidadãos, temos esse direito de, mandou dessa, né, no mínimo, uma assistência social vir acompanhar. Muitas vezes a mãe está abalada, não consegue nem trabalhar, né, fazer suas funções normais. Quer dizer que a prefeitura, o Estado, não compareceu ainda a isso, né? Aqui não, acho que não. Aqui não, na minha porta não. Sobre a situação de justiça, a senhora acredita que possivelmente tem um mandato de prisão já contra ele? Você acredita que a justiça realmente vai prevalecer nesse caso? Você pede justiça? Eu sei que não resolve o problema, mas pelo menos alivia um pouco a dor, sabendo que o culpado está atrás das grades para não fazer isso com outras pessoas, né? Era o que eu queria, justiça, que tivesse justiça, somente. Porque justiça com as próprias mãos não chega a nada, só chega a ficar mais ferida, somente. Justiça de Deus e, nada, e a justiça que seja cumprida, né? Se puder dizer alguma coisa para o promotor hoje, que toma de conta do caso, que pode pedir essa prisão, queria dizer alguma coisa para ele tem mãe, é pai, né? Você poderia dizer alguma coisa para ele que ele venha a trabalhar com mais afinco para que venha até terminar essa prisão o mais rápido possível? Eu queria que ele tomasse as providências para ver se não acontece mais e mais casos desse, né? Porque disse que esse empinador de moto era todo final de semana. Tirou a vida da minha filha, tirou. Mas pode tirar de mais e mais, né? De várias as pessoas. Não é só da minha que se foi, né? Eu tenho certeza que a justiça é correr atrás, né? Para ver se consegue alguma coisa. Somente. Tenho que dizer. João Paulo Ramos, TV Conservadora, aqui com o doutor Luiz Eduardo, sobre a questão do acidente que vitimou a moça lá no dia 6 de junho, agora no sítio Santo Antônio, aqui no Crato. Doutor, sobre esse caso, o senhor pode adiantar alguma coisa sobre a investigação, o que aconteceu, como é que está essa situação ainda, se estão ouvindo o pessoal, a realidade de como está sendo feita as diligências? Na verdade, quando a gente recebeu essa notícia, eu ainda me recordo, era à noite, quando a gente recebeu, já recebeu dados sobre o autor. A delegacia ela funciona em regime de plantão, então eu repassei para a equipe de plantão
que tentou diligenciar e localizar esse rapaz, mas no dia não conseguiu também. Inclusive foi acionado também a Polícia Militar. Nós procuramos agir em conjunto, mas a gente não localizou. Então foi feito, a família veio, fez o boletim de ocorrência, a gente tomou conhecimento de alguns detalhes e a partir daí a gente iniciou a investigação, né? Tombou o inquérito, tentamos localizá-lo ainda dentro do prazo flagrancial, mas a gente não conseguiu, realmente não conseguiu. E 2 ou 3 dias depois, ele se apresentou espontaneamente e contou a versão dos fatos. Mas isso a gente precisa apurar, né? Já, como eu já disse, o inquérito já foi tombado, as investigações estão em andamento, né? Precisa que a gente colha imagens e analise, na verdade, as imagens a gente já tem algumas e vamos analisar e também ouvir as testemunhas. Com isso é que a gente vai confrontar com a versão dele, com a versão de alguém que ele possa apontar como testemunha, e aí a gente concluir de forma satisfatória e encaminhar à justiça, né? Sobre o fato em si, nós acabamos de fazer as questões de entrevista pessoal lá. Eles repassam que tinham 2 guardas municipais, que eu achei que fossem guardas comuns, né, esses guardas que vê rua, mas eram guardas municipais que estavam no local, que presenciaram a ação. Eu falei com o secretário aqui, o coronel Jarbas, e o que é que ele repassou? Que talvez em um vacilo dos guardas o rapaz tenha entrado dentro do carro e tenha fugido, né? Essa informação também chegou aqui, não? A gente ficou sabendo depois disso, até porque quando a pessoa veio se apresentar, o investigado veio se apresentar, ele disse que ficou e aguardou o SAMU, né? E, então, como eu disse, a gente precisa confrontar isso. E se houve alguma desídia também por parte de qualquer autoridade no momento ali que podia ter tomado alguma providência de imediato, também isso deve ser apurado, né? A gente vai olhar, vai averiguar direitinho essa versão e tentar identificar essas pessoas, né? Se é que realmente ocorreu, esses servidores, para que eles sejam ouvidos e justifiquem essa suposta desídia. Sobre essa ação, a população repassou que os guardas eram os que estavam de plantão na vila, né? Subindo a vila tem uma base lá de plantão, eles estavam de plantão nesse horário que aconteceu esse acidente. Segundo populares também, o autor estava empinando moto, que é corriqueiro naquele local, diz que já é uma coisa comum no acidente, e que pouco antes do SAMU chegar, ele saiu. A população repassou que tinha sido com a ajuda dos guardas, mas aí fica uma coisa a ser investigado. E o secretário repassou que os guardas falou com ele e repassou que eles não deram de conta de quem era o autor e o autor fugiu. Mais ou menos isso. É como eu disse, a gente tem que apurar esses fatos e os responsáveis irão responder cada um na medida da sua culpabilidade. Agora, como eu disse, a gente tem que averiguar todos os fatos, tem que ouvir as testemunhas. A gente já sabe que tinham várias pessoas no local e que não só caso tenha ocorrido, mas que existiam outras pessoas também empinando o veículo. Então, isso tudo tem que ser apurado, né? A função da Polícia Civil aqui é expor a verdade, também não é condenar ou absolver ninguém. A gente expõe a verdade e investiga de forma a entregar ao Ministério Público e à Justiça meios para que eles possam exercer melhor seu papel. João Paulo Ramos, TV Conservadora, tamo junto.